Título: Os propósitos dos xistes. Esse capítulo pertence ao 8º volume das Publicações de Freud. Quando, ao fim de meu último capítulo, transcrevi a comparação por Heine de um padre católico com um empregado em um negócio por atacado e de um protestante com um mercador a retalho, atentei para uma inibição que estava tentando induzir-me a não utilizar a analogia. Disse a mim mesmo que entre os leitores haveria provavelmente alguns que sentissem respeito não só pela religião, como por seus ministros e ajudantes. Tais leitores ficariam indignados com a analogia e, em tal estado emocional, estariam privados de todo interesse quanto a decidir se a analogia parece um xiste por sua própria conta ou devido a alguma coisa extra a ela acrescentada. Com outras analogias, travessão, por exemplo, aquela analogia vizinha sobre a agradável luz da lua que alguma filosofia particular lança sobre as coisas, travessão. Parecia não haver necessidade de preocupar-me com o efeito perturbador que teriam sobre alguma fração de meus leitores. O homem mais piedoso permaneceria em um estado de ânimo tal que pudesse opinar sobre nosso problema. É fácil adivinhar características dos xistes de que dependem a diferença na reação de seus ouvintes. Em um caso, o xiste é um fim em si mesmo, não servindo a um objeto particular. Em outro caso, o xiste serve a um fim, travessão. Torna-se tendencioso. Apenas os xistes que têm um propósito correm o risco de encontrar pessoas que não querem ouvi-los. Os xistes não tendenciosos foram descritos por Vischer como xistes abstratos. Prefiro chamá-los inocentes, já que dividimos os xistes em verbais e conceptuais de acordo com a manipulação técnica do material. Estamos autorizados agora a examinar a relação entre tal classificação e os novos xistes que iremos introduzindo. A relação entre xiste verbal e conceptual, por um lado, e entre xistes abstratos e tendenciosos, por outro, não é de mútua influência. Trata-se de duas classificações de produtos xistosos inteiramente independentes. Algumas pessoas podem talvez receber a impressão de que os xistes inocentes são predominantemente verbais e que uma técnica mais complexa de xistes conceptuais é mais empregada para propósitos definidos, mas há xistes inocentes que operam com jogo de palavras e semelhança fônica, como há xistes inocentes que empregam todos os métodos dos xistes conceptuais. É ainda mais fácil mostrar que um xiste tendencioso não necessita ser mais que um xiste verbal, no que toca à sua técnica. Por exemplo, os xistes que jogam com nomes próprios têm frequentemente um propósito insultante e ferino, embora sejam, é desnecessário dizer, xistes verbais. Mas os xistes mais inocentes de todos são ainda os xistes verbais. Por exemplo, o chutelreime,
tornado recentemente tão popular e no qual a técnica é constituída pelo uso múltiplo do mesmo material com uma modificação inteiramente peculiar. Onde wel goud in mens houdt, legstat in der haggemat. Abre colchetes, é porque tem dinheiro em quantidade, ele sempre se deita em uma rede, fecha colchetes. Pode-se esperar que ninguém questione a identidade do prazer derivado dessas rimas, por outro lado despretensiosas, com o prazer que nos faz reconhecer os xistes. Bons exemplos de xistes conceptuais, abstratos ou inocentes podem ser achados em abundância nas analogias de Lichtenberg, algumas das quais já conhecemos. Acrescento outras, abre aspas, enviaram um volume em oitavo menor a Göttingen e receberam de volta algo que era um quarto em corpo e alma, fecha aspas. A fim de construir esse edifício adequadamente, é necessário providenciar, sobretudo, bons alicerces. Não conheço nenhum mais firme que o processo em que cada camada de alvenaria prossegue-se prontamente outra contra. Uma pessoa gera um pensamento, uma segunda o leva a batizar-se, uma terceira tem filhos com ele, uma quarta o visita em seu leito de morte e uma quinta o enterra. Abre parênteses, analogia com unificação, fecha parênteses. Ele não apenas não acredita em fantasmas, como ainda não tem medo deles. O xiste aqui consiste inteiramente na forma absurda da representação que introduz por comparação as maneiras de pensar menos comuns, enquanto assevera francamente o que se considera menos importante. Se o envoltório xistoso é removido, temos, abre parênteses, a afirmação, fecha parênteses, abre aspas. É muito mais fácil ficar livre do medo dos fantasmas intelectualmente que escapar dele quando aparece a ocasião, fecha aspas. Tal asserção não é absolutamente um xiste, embora se trate de uma descoberta psicológica correta e ainda bem pouco apreciada. Travessão, a mesma descoberta que Lessing exprime em sentença bem conhecida, abre aspas, não são livres todos aqueles que zombam de suas cadeias, fecha aspas. Aproveito a oportunidade para livrar-me de um equívoco possível, pois os xistes abstratos ou inocentes estão longe de ter o mesmo sentido dos xistes triviais ou carentes de substância. Sua designação conota simplesmente o oposto dos xistes tendenciosos, que serão discutidos em breve. Como mostram nossos últimos exemplos, um xiste inocente, travessão, ou seja, não tendencioso, travessão, pode ter também grande substância, asseverando algo valioso. Mas a substância de um xiste é independente do xiste, consistindo na substância do pensamento expresso, aqui como xiste, mediante arranjo especial. Sem dúvida, tal com os relojoeiros em geral, fornecem a um mecanismo particularmente bom algo estojo similarmente valioso. Assim, pode ocorrer
com o xiste, onde os melhores produtos xistosos são usados como envoltório dos pensamentos de maior substância. Se traçarmos agora uma nítida distinção entre as substâncias do pensamento e o envoltório xistoso, atingimos realmente uma descoberta que pode lançar luz a grande parte de nossa incerteza na avaliação de xistes, pois isso revela, o que é surpreendente, que nossa fruição do xiste baseia-se em uma impressão combinada de sua substância com uma efetividade como xiste, o que nos leva a ser enganados por um fator à custa do outro. Só depois da redução do xiste tornamo-nos atentos para esse falso juízo. Além disso, a mesma coisa vale para os xistes verbais. Quando nos dizem que, abre aspas, a experiência consiste em experimentar o que não desejaríamos experimentar, fecha aspas, ficamos desconcertados e pensamos ter aprendido nova verdade. Transcorre algum tempo antes que reconheçamos, sob esse disfarce, a platitude, abre aspas, o sofrimento faz-nos sábios, fecha aspas, abre colchetes, a adversidade é a melhor escola, fecha colchetes. Fischer, 1889. O modo adequado com que o xiste consegue definir a experiência, quase que exclusivamente pelo uso da palavra experimentar, engana-nos, levando à superestimação da substância da sentença. Exatamente o mesmo se pode dizer sobre o xiste de unificação de Lichtenberg, entre aspas, janeiro, que não nos diz mais do que sempre soubemos, travessão, que os votos feitos por ocasião do Ano Novo tornam-se realidade com a mesma frequência que outros votos, o mesmo em muitos casos semelhantes. Constatamos o contrário quanto a outros xistes, nos quais a adequação e verdade do pensamento nos enganam, levando-nos a considerar toda a sentença como um xiste brilhante, travessão, enquanto só o pensamento é brilhante e a confecção do xiste frequentemente precária. Exatamente nos xistes de Lichtenberg, o núcleo do pensamento é, em geral, muito mais valioso que o envoltório xistoso, ao qual injustificadamente estendemos nossa apreciação. Assim, por exemplo, um comentário sobre a tocha da verdade é uma analogia que dificilmente chega a ser um xiste, mas é tão apropriada que insistimos em tomar a sentença como um xiste particularmente bom. Os xistes de Lichtenberg se distinguem, sobretudo, devido a seu conteúdo intelectual e a segurança com que ferem o alvo. Goethe estava muito certo ao dizer deste autor que suas ideias xistosas e pilhéricas encobriam problemas. Seria mais correto dizer que roçam a solução de problemas. É o caso, por exemplo, em que comenta, abre aspas, ele lera Homero tanto que lia sempre Agamenon, ao invés de Angenomene, entre colchetes, suposto, fecha aspas. A técnica usada é estupidez, mais similaridade fônica, tendo Lichtenberg descoberto nada menos que o segredo da leitura equivocada.
O mesmo se dá com o xiste, cuja técnica nos parecera muito insatisfatória, abre aspas. Ele se maravilhava em que os gatos tivessem 2 furos recortados em sua pele, exatamente no lugar dos olhos, fecha aspas. A estupidez aqui alardeada é apenas aparente. De fato, por trás desse simples comentário está o grande problema da teleologia na estrutura animal. Não é absolutamente óbvio que a fissura palpebral deve abrir-se no ponto em que a córnea está exposta, até que a teoria da evolução esclareça essa coincidência. Tenhamos em mente o fato de que os comentários xistosos produzem em nós uma impressão global na qual não conseguimos separar a parte devida ao conteúdo intelectual da parte devida à elaboração do xiste. Pode ser que mais tarde encontremos um fato paralelo a este, ainda mais importante. Do ponto de vista do esclarecimento teórico sobre a natureza do xiste, os xistes inocentes serão necessariamente mais valiosos para nós que os tendenciosos, tanto quanto os triviais o serão mais que os xistes profundos. Os xistes inocentes e triviais colocam-nos, provavelmente, o problema do xiste em sua forma mais pura, já que com eles evitamos o perigo de ser confundidos por seu propósito ou equivocados em nosso julgamento por seu bom senso. Com base nesse material, nossas descobertas podem fazer novos avanços. Selecionarei os exemplos os mais possível inocentes de um xiste verbal. Abre aspas, uma garota a quem se anunciou um visitante enquanto achava-se no toucador, queixou-se. Oh, que vergonha! Alguém não poder deixar-se ver logo quando se está mais ansiedade. Fecha aspas. Glenn Paul, 1890. Substituirei esse exemplo por outro extremamente simples e, de fato, não sujeito à objeção, já que me assaltam dúvidas quanto à caracterização do xiste anterior como não tendencioso, abre aspas, ao fim de uma refeição da qual eu participava como convidado, foi servido um pudim do tipo conhecido como roula, R-O-U-L-A. Prepará-lo requer alguma habilidade por parte do cozinheiro, portanto, um dos convidados perguntou: feito em casa? Ao que respondeu o anfitrião: sim, é um home roulade. Dessa vez não examinaremos a técnica do xiste, antes propomos voltar nossa atenção para outro fator realmente o mais importante. Quando os presentes à mesa ouvimos esse xiste improvisado, tal fato nos proporcionou prazer, travessão, como posso claramente me lembrar, travessão, e nos fez rir. Neste caso, como em incontáveis outros, os sentimentos de prazer do ouvinte não decorrem do propósito do xiste, nem de seu conteúdo intelectual. Nada nos resta, portanto, senão colocar em conexão o sentimento de prazer com a técnica do xiste. Os métodos técnicos do xiste que já descrevemos anteriormente, travessão, condensação, deslocamento, representação indireta, etc. Travessão.
possuem, assim, o poder de evocar um sentimento de prazer no ouvinte, embora possamos não ter a mínima ideia de como terão adquirido tal poder. Dessa maneira simples, chegamos à segunda tese em nossa classificação dos xistes. A primeira asseverava que a característica dos xistes consiste em sua forma de expressão. Consideremos, além do mais, que a segunda tese nada nos ensina de efetivamente novo. Isola simplesmente o que uma observação já feita anteriormente incluía. Lembremo-nos que quando conseguíamos reduzir um xiste, abre parênteses, pela substituição de sua forma de expressão por outra que preservava cuidadosamente seu sentido, fecha parênteses, este perdia não apenas seu caráter de xiste, como também seu poder de nos fazer rir, travessão, nossa fruição do xiste. Não podemos seguir adiante sem uma discussão do que nossas autoridades filosóficas expõem a respeito. Os filósofos que consideram os xistes como uma parte do cômico e tratam o próprio cômico no capítulo da estética, definem uma ideia estética pela condição de que não tentamos obter ou fazer qualquer coisa através dela, não necessitando dela para satisfazer qualquer de nossas necessidades vitais, mas contentando-nos na contemplação e na fruição da ideia. Abre aspas, essa fruição, espécie de ideação, é a fruição puramente estética, que consiste apenas em si mesma, não tendo outro objetivo fora de si e não preenchendo qualquer dos demais objetivos da vida. Fecha aspas. Fischer, 1889. Dificilmente haveremos de contraditar tal asserção de Fischer, travessão. Não faremos mais, talvez, que traduzir seu pensamento em nosso próprio modo de expressão, travessão, se insistimos em que a atividade xistosa não deve ser, afinal, descrita como inútil ou desinteressada, já que tem o propósito inequívoco de suscitar prazer em seus ouvintes, duvido que estejamos em condições de empreender qualquer coisa sem ter uma intenção em vista. Se não solicitamos nosso aparato mental no momento de promover uma de nossas satisfações indispensáveis, permitimos-lhe operar na direção do prazer e procuramos derivar prazer de nossa própria atividade. Suspeito que, em geral, é essa a condição que governa toda a ideação estética, mas sei muito pouco da estética para tentar expandir o assunto. No qual concerne ao xiste, entretanto, posso afirmar, à base das duas descobertas já feitas, que se trata de uma atividade que visa derivar prazer dos processos mentais, sejam intelectuais ou de outra espécie. Sem dúvida existem outras atividades com o mesmo fim. Talvez estas se diferenciem de acordo com o campo de atividade mental do qual procuram derivar prazer, ou de acordo, talvez, com os métodos que utilizem. Não podemos, por enquanto, decidir quanto a isso, mas mantemos firmemente a posição de que a técnica do xiste e a tendência à economia, que a controla em parte, colocam-se em conexão com a produção do prazer.
Mas, antes que nos disponhamos a solucionar o enigma da maneira pela qual os métodos técnicos de elaboração do xiste podem excitar prazer no ouvinte, recordemos o fato de que, com uma perspectiva de simplificação e maior perspicuidade, tenhamos deixado inteiramente de lado os xistes tendenciosos. Devemos, afinal, tentar esclarecer a questão de quais são os propósitos dos xistes e de como estes servem a tais propósitos. Antes de tudo, uma observação que nos previne contra deixar de lado os xistes tendenciosos em nossa investigação da origem do prazer que fruímos nos xistes. O agradável efeito dos xistes inocentes é, em regra, um efeito moderado, um nítido sentido de satisfação, um leve sorriso, é tudo o que em geral podem obter de seus ouvintes. Pode ser que mesmo parte desse efeito devesse ser atribuído ao conteúdo intelectual do xiste, como já verificamos em exemplos adequados. Um xiste não tendencioso dificilmente merece a súbita explosão de riso que torna os xistes tendenciosos, assim, irresistíveis. Já que ambos os tipos podem ter a mesma técnica, podemos suspeitar de que os xistes tendenciosos, em virtude de seu propósito, devem ter fontes de prazer disponíveis, às quais os xistes inocentes não teriam acesso. Os propósitos dos xistes podem facilmente ser passados em revista, onde um xiste não tem objetivo em si mesmo, travessão, isto é, onde não é um xiste inocente, travessão. Pode servir apenas dois propósitos que podem ser subsumidos sob um único rótulo, ou será um xiste hostil, abre parênteses, servindo ao propósito de agressividade, sátira ou defesa, fecha parênteses, ou um xiste obsceno, abre parênteses, servindo ao propósito de desnudamento, fecha parênteses. Deve-se reiterar desde já que as espécies técnicas do xiste, travessão, verbal ou conceptual, travessão, não se relacionam com esses dois propósitos. É tarefa muito mais extensa mostrar o modo pelo qual o xiste serve a esses dois propósitos. Na investigação, prefiro lidar primeiro não com os xistes hostis, mas com os desnudadores. É verdade que estes têm sido muito mais raramente julgados dignos de investigação, como se a aversão com que se os encara já se tivesse transferido para a discussão. Mas não nos permitiremos estar desconcertados por isso, pois atacaremos imediatamente um caso marginal de xiste, que promete nos trazer esclarecimento sobre mais um ponto obscuro. Sabemos o que se entende por smut, a intencional proeminência verbal de fatos e relações sexuais. Esta definição não é, entretanto, mais válida que outras definições. A despeito dela, uma aula expositiva sobre a anatomia dos órgãos sexuais ou a fisiologia da procriação não necessita ter um único ponto de contato com o smut. É fato bem mais relevante que este se dirija a uma pessoa particular, que desperta no locutor uma excitação sexual, a qual, ouvindo-o, espera-se que fique ciente da excitação dele e, em consequência, torne-se, por sua vez, excitada sexualmente.
Ao invés de excitada, a outra pessoa pode ser levada a sentir vergonha ou embaraço, o que é apenas reação à excitação, e por linhas transversas uma aceitação desta. O smooch dirige-se mais originalmente às mulheres e pode ser equiparado às tentativas de sedução. Se o homem, em companhia de homens, gosta de falar ou ouvir smooch, a situação primitiva que não pode ser realizada devido às inibições sociais pode ser facilmente imaginada. Uma pessoa que ri do smooch, que escuta, está rindo como se fora espectador de um ato de agressão sexual. O material sexual que forma o conteúdo do smooch inclui mais do que é peculiar a cada sexo. Inclui também o que é comum a ambos os sexos, a que se estende o sentimento de vergonha, travessão. Vale dizer o que é excrementício no sentido mais amplo. Esse é, entretanto, o sentido coberto pela sexualidade na infância, idade em que há como que uma cloaca, dentro da qual pouco ou nada se distingue do que é sexual e do que é excrementício. Através de toda a escala da psicologia das neuroses, o que é sexual inclui o excrementicial, no antigo sentido infantil. O smooch é como que um desnudamento das pessoas sexualmente diferentes, a quem é dirigido pela enunciação de palavras obscenas. A pessoa assediada é compelida a imaginar a parte do corpo ou procedimento em questão, ao mesmo tempo que lhe é mostrado o que o assediante, ele próprio, está imaginando. Não se pode duvidar de que o motivo original do smooch seja o desejo de ver desmascarado o que é sexual. Voltarmos nesse ponto a fatos fundamentais só ajudará a esclarecer as coisas. Um desejo de ver desnudados os órgãos peculiares a cada sexo é um dos componentes originais de nossa libido. Ele próprio, o desejo, pode ser o substitutivo de algo anterior, voltando a um hipotético desejo primário de tocar as partes sexuais. Como se dá com tanta frequência, olhar substitui tocar. A libido visual e táctil está presente em todo o indivíduo nas duas formas ativa e passiva, masculina e feminina, de acordo com a preponderância do caráter sexual. Uma ou outra forma predomina. É fácil observar a inclinação ao desnudamento em crianças pequenas. Nos casos em que o germe dessa inclinação escapa a seu destino usual de ser sepultado ou suprimido, desenvolve nos homens a familiar perversão conhecida como exibicionismo. Nas mulheres, a inclinação ao exibicionismo passivo é quase invariavelmente sepultada sob a impressionante função reativa da modéstia sexual, mas não sem que lhe seja deixada uma válvula de escape em relação às roupas. Basta apenas aludir à elasticidade e variabilidade no total de exibicionismo que se permite às mulheres reter de acordo com as diferentes convenções e circunstâncias.